Hello, meu povo, tudo bem com vocês? E espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer, se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre curso e mentorias na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Gente, tinha uma série esse final de semana que eu falei, preciso gravar esse vídeo chamado Caçador de Marajás, que conta a trajetória política do Fernando Collor de Mello, que é o nosso ex-presidente da República, que sofreu um processo de impeachment e a gente sabe toda a história que sucedeu. Mas o que é interessante desse documentário feito pela Globoplay é que a gente mostra a trajetória política do Collor pós-redemocratização do país também, né? Porque desde antes e depois pós-redemocratização, primeiro ele é um nepo baby, o pai dele já tinha sido senador aqui no nosso país, então ele tem uma influência política muito grande, ele é do Alagoas, né? E a família dele era dono de um grande jornal lá no Alagoas. E ele, né, casou primeiro com a Lilibé Monteiro de Carvalho, uma mulher muito influente do Rio de Janeiro, de uma família mais rica e tradicional do Rio, né, e do Brasil também. Depois ele casou com a Rosane Collor de Mello, que foi se tornar a nossa ex-primeira-dama, e a terceira, que é uma moça, uma arquiteta, ele tem um casal de filhas gêmeas, né? Enfim. E conta a trajetória política dele, como ele conseguiu de ser de governador de um estado minúsculo ao presidente da República. Conta a história junto dele, que ele teve um um tesoureiro chamado PC Farias, né? E ele saiu por um grande esquema de corrupção, né, que tinha no governo dele, né? E ele falava que ele ia caçar marajás, aqueles funcionários públicos que não faziam absolutamente nada, sendo que no final ele também não, né? Enfim. Gente, é importante a gente assistir essa série, porque a gente vai ver grandes figurões da política brasileira, inclusive o atual presidente está lá também, ex-presidentes também. E para você ver que o discurso não muda. Não muda, não muda, mas não muda de jeito nenhum. É sempre a gente esperando um cara para vir mudar o Brasil, que era a figura do Collor na época, e a gente teve figuras aí pouco tempo atrás que as pessoas também acharam que ia fazer a revolução. Que mais? A gente vê os mesmos discursos, a gente vê as mesmas pessoas de muitos anos dentro da política, elas permanecendo. A política no Brasil, eu percebo que ela se faz do mesmo jeito. Antes a gente é baseada em fake news, né? Década de 80, 90, você via muitos jornais de grande circulação, como a Globo, que influenciava muito a opinião alheia, e isso ficou muito evidente até no documentário do Collor, que a próprios jornalistas da Globo falam que a Globo manipulou para o Collor sair melhor nos debates e afins. E também, gente, na questão das mentiras que aconteceu na época dos jornais, né, das revistas de grande circulação, lá Veja, Isto É, como mentiam muito. Então elas conseguiram fazer um presidente, que foi o Collor, e também derrubá-lo quando precisou, né? Hoje a gente tem a figura aí das redes sociais, as mídias, os algoritmos e a figura das fake news, que a gente não tem mais as televisões fazendo isso, mas a gente tem o quê? A internet, né? E como isso é muito prejudicial também, né? A história do Fernando Collor, você já sabe, ele foi impeachmentado, ficou muito tempo sem ser eleito a nada, depois nos anos 2000 ele se candidatou a Senado, pelo Alagoas permanece, e está na vida política. Tá, foi preso agora, né, em 2025, mas como ele já tem uma certa idade, a prisão dele é domiciliar, estava no esquema, acho que da Lava Jato. Enfim, gente, é político brasileiro sendo político brasileiro. E assim, se você for analisar fazer um panorama dessa série com a política atual, você vai perceber que o nosso país nada mudou com relação aos anos, sabe? Eu acho que a tendência é só piorou. Mas muita coisa, antigamente você via só aqueles homens antigos da política brasileira, hoje você já vê uma pluralidade de políticos, muita gente jovem com boas ideias, e isso faz total diferença. Vale a pena assistir O Caçador de Marajás, não só contando a história, obviamente, do ex-presidente Fernando Collor, mas da política brasileira e a importância da gente sempre querer mudanças. Vocês vão entender muita coisa. Então, se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like, compartilha para geral. Até mais.